Tá legal, pessoal? Está entrando no ar o EP de número 1 do Em Casa Podcast 2023. Eu sou o Rafael Freitas. Já agora, Daniel, por gentileza, roda a vinheta. Lado a lado, o Wesley Bispo, pastor Wesley Bispo. Olá, Rafa, olá, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje com um convidado ilustre, muito especial. Tá louco. Apóstolo Rafael Bispo, pastor, fundador, presidente da Casa do Leão. É muita honra estar com o senhor aqui hoje. Meu Deus. E ele tá aqui, a gente vai bater um bate-papo aqui descontraído com ele. E nós vamos saber um pouquinho da história dele, Rafa. Maravilha, tem muita coisa que eu quero saber dessa história aí, viu, pastor? A gente vai fazer muita pergunta de lá do começo, lá da cidade do interior de São Paulo. Marília. Uau! Por favor, apóstolo, se apresente aí pro pessoal de casa. Para mim é uma novidade, né? Poder estar num ambiente assim, porque eu sou acostumado a pregar em púlpito, em rua, em mesa, mas com câmera assim. Mas eu acredito que toda ferramenta para edificação é bem-vinda, né? Então é um prazer poder estar aqui com vocês, poder compartilhar um pouquinho de quem eu sou. Maravilha. Um pouquinho do meu coração. Então, tô aí, disponível. Manda bala, chumbo grosso. É sobre essas coisas, né? É sobre isso. E nós já vamos, então, perguntar sobre o quê? Olha, interessante o seguinte, Início. pastor, vamos já... O que acontece? Todo mundo vê o apóstolo Rafael Bispo hoje, né? Mas pronto, para ter chegado aqui, tem toda uma trajetória, toda uma história. Hoje nós gostamos de saber, o pessoal de casa também, acerca do Rafael Bispo. O Rafael, lá de Marília, lá, aquele rapaz que foi crescendo, desenvolvendo por lá. Conta um pouquinho para nós aí. Isso é interessante, né? Porque todo mundo vê os frutos, mas a construção do processo é que é a coisa mais bonita, né? Eu acredito que a beleza não está no resultado, a beleza está no processo dele. E eu ainda estou no processo de Deus, tem muita coisa para ser construída através da minha vida, em minha vida, mas aquilo que me trouxe até aqui é lindo também, sabe? Eu quero poder compartilhar um pouquinho com vocês. Eu estou aqui em Portugal há 9 anos e 9 anos já. sou natural de Marília, interior de São Paulo. Nasci na Gota de Leite. Gota de leite, pode crer. O pastor Wesley também é de Marília, né? É, Você nasceu na Gota de Leite? Eu também nasci na Gota de todo Leite. Todo mariliense nasceu na Tem que Gota de nascer Leite. na Não, Gota então, de leite, o que né? é isso? É um bairro, um É, não, hospital? é um Eu tô hospital. aqui, o que é isso? É a maternidade de Marília. A Gota única. de leite. Única é a maternidade. maternidade de Marília. Mas, AP, nós queremos saber sobre isso mesmo. Este Rafael que cresceu no interior de São Paulo, numa cidade não muito grande. E como que você conheceu Jesus? Como que o senhor chegou na igreja? O senhor cresceu na igreja, se converteu? Como que foi isso? Assim, ó, eu nasci num lar evangélico. Minha mãe sempre foi uma mulher religiosa, uma mulher devota a Jesus. Sempre foi uma mulher muito intensa na devoção. Eu não me lembro de ter faltado em um culto de domingo, desde quando eu nasci. Então, eu nasci minha família evangélica, os meus avós, meus tios, mas dentro de um contexto religioso, um contexto que o cristianismo, para mim, foi claro dentro da igreja de domingo. Da porta para fora, o cristianismo era outra coisa. Nossa. Então, foi esse o ambiente que eu cresci. Eu nasci no lar evangélico, então eu já nasci com minha mãe falando misericórdia, glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Esse é o inimigo. Esse é o inimigo. Levantou, né? Era assim? Tropeçou, tá vendo? O papai do céu castiga. É isso mesmo. Então eu cresci nesse ambiente. Mas eu tive um encontro com Jesus com 17 anos de idade. Mas até os 17 anos eu tive uma infância um pouco conturbada. Eu sempre fui uma criança muito hiperativa, uma criança muito elétrica. Minha mãe preciosa, Dona Ivone, com certeza vai assistir isso aqui, pode testificar isso, que eu fui uma criança bem agitada, uma criança que sempre fez de tudo para chamar a atenção, e uma criança que tinha muita síndrome de rejeição. Eu cresci com isso. E minha mãe sempre foi uma mulher muito trabalhadora. Minha mãe trabalhou sempre das 7 da manhã às 9 da noite, para não nos deixar faltar nada. E realmente nunca nos faltou. Eu não posso falar assim que nós passamos fome, passamos necessidade, não. Nós tivemos sempre tudo aquilo que é necessário. Minha mãe sempre supriu em tudo. Meu pai também, um pai criado
num sistema antigo. O meu pai foi um homem muito rude, mas um homem que eu digo que meu pai não me deu muita coisa, mas meu pai me deu o que precisava dar. Ele me ensinou a ser homem. Uau. Entendeu? Uau. Ele não me deu muita coisa, não me deu... O que seu pai te ensinou? Ele me ensinou a ser homem. Ele me ensinou a ter compromisso com o horário. Meu pai é assim, você marcar com ele meio-dia, você chegar meio-dia e 5, ele não vai estar lá mais. Já não vale mais. Mas pensa num cara encardido. Nossa. Entendeu? Então, ele pouco afeto, pouco afetivo, um pai pouco afetivo. Não me lembro das vezes de ter sentado no colo dele para ele falar, filho, eu te amo. Então, cresci num ambiente de paternidade ausente. Um ambiente onde o meu pai não teve muito contato, porque ele não cresceu nesse ambiente, ele não soube dar esse ambiente. Eu me lembro que a primeira vez que eu ouvi meu pai falar que me ama foi quando ele estava saindo de casa aos 17 anos, quando ele se divorciou da minha mãe, que ele me deu um abraço e falou, filho, eu te amo, com o olho cheio de lágrima, mas por um momento crítico aquilo me marcou, porque na minha educação não tive isso do meu pai como criança. Então a minha mãe sempre foi a guerreira de casa, ela que trabalhava dia e noite para poder nos sustentar. Tem uma irmã mais nova, Júlia, e minha mãe se desdobrava para nos dar tudo. Como diz ela, a minha irmã sempre usou lilica, repelica, e eu usava só roupinha da Tigor. Uau! É porque é o masculino e o feminino. Eu conheço essa. E é caro. Roupinha cara. Tinha que trabalhar mesmo muito pra poder. Todo ano tinha festinha de aniversário com aqueles bolos desse tamanho, com glacê, aqueles glacê de fora a fora, assim, ó. Sim. Aqueles bolos que imprimia aquelas fotos Aquelas fotos em cima que fica marcada. Que eles colocavam abacaxi dentro com refrigerante de Guaraná. É esse ou não é? Gente, isso faz parte da infância. Então, basicamente, foi algo imposto. Então, o senhor ia na igreja ali... Sempre fui, todo domingo. E apanhava-se. Uau. Mãe, não quero ir. Ah, Você não tem moleque, que seu querer. jumento. Pegava na minha orelha. Meu Deus. Vai pra igreja. Eu ia, ficava o culto inteiro assim. Mãe, não Nossa. acaba logo. Não via a hora de acabar. Era Meu assim. Deus. Mas aí a gente acaba fazendo amizade na igreja, né? Então a gente Vai acaba... crescendo ali. E o temor sempre vai permeando o nosso coração. Independente do ambiente que você tá, o temor vai permeando o nosso coração. Então, quando você está inserido no ambiente da igreja, você vai criando temor a Deus. Então, eu já cresci com temor a Deus, claro. Imposição de mãos, oração pela minha vida. Desde pequenininho eu ouço palavras proféticas do meu chamado. Aquelas irmãs do reteté e orar por mim. Deus vai te levar para os 4 cantos da terra. Deus tem um chamado para você. Deus vai te usar. Só que naquela altura não fazia sentido para mim. Ouvia e ficava assim, mas tá bem. E agora? E agora? Mas o temor sempre foi entrando no meu coração. Por isso que eu encorajo os pais hoje a literalmente levarem os filhos para a igreja, de uma maneira ou de outra. Exato. Se tiver que obrigar, obriga. Porque eu fui obrigado para a igreja quando criança. E eu ficava naquele ambiente, não queria saber de nada. Mas por estar no ambiente, o temor foi sendo gerado no meu coração. Eu nunca experimentei bebida, nunca experimentei cigarro. E aí eu saía com os amiguinhos da escola, os meninos, bebe aí, fuma aí. E eu me dava aquele temor, porque eu ouvi o pastor falando, vai pro inferno quem pecar. Então aquilo, entendeu? E eu tava ali na mesa, com os meninos fumando maconha. O bairro que eu morava, Vila Altaneira, um bairro onde tinha uma marginalidade mais evidente. Então, bebe, fume, aquele temor no meu coração. Não posso. Eu tinha medo. Certo. Porque eu cresci num ambiente religioso. Onde o temor foi sendo gerado no meu coração, embora eu não tive uma experiência com Deus. E é isso que eu quero perguntar pro senhor aqui. Isso aí foi eu já ouvi, mas é legal perguntar. Os 17 anos, como que foi a conversão do senhor? Como que o senhor falou assim, não, agora eu tive uma experiência com Deus? Foi legal, porque foi em Marília? Foi em Marília, porque aí eu já tinha esse temor, só que era a época que eu queria conhecer o mundo. Era a época que eu já estava na academia, lutando MMA, fazendo Muay Thai e se envolvendo com as coisas do mundo. Muay Thai? Fazia Muay Thai com o Mestre Garcia na Elite Sport Center. Olha isso. Academia da Família. Rapaz do céu! Eu fui graduado em Muay Thai. Meu sonho era participar de campeonato de MMA. Nossa! Minha vida era essa, era academia e luta. Correndo 6 km na Esmeralda. 6 km na Esmeralda. De fora a fora. Você corria ali na pista de Cooper? Corria na pistinha de Cooper da Esmeralda. Eu e o Mestre Garcia. Mestre Garcia, um abraço, meu lindo. Oh! Muay Thai! Muay Thai! Nossa. E minha vida era essa, luta, vaidade, corria sem camisa na rua, o negócio era cuidar do corpo, aquela juventude.
E com 17 anos, eu naquela flor da idade, querendo namorar, nisso conheci uma menina que ia na presbiteriana onde eu ia na época, entendeu? Sim. E já fui da Assembleia de Deus, cresci na Assembleia de Deus. Da Assembleia de Deus, minha mãe mudou para presbiteriana, ou seja, ela mudou da água, ela mudou pro vinho, entendeu? Tudo igual, E presbiteriana aí- e Assembleia. Deus. E aí, Legal. lá na presbiteriana, as menininhas eram mais light para namorar, entendeu? Na presbiteriana. E aí tinha uma menina lá que fazia tempo que eu não via no culto. Eu entrei na internet, conversei com ela, e ela falou: olha, eu falei, faz tempo que eu não te vejo, queria sair com você. Eu tô indo num culto, numa reunião de um pessoal que é no fundo da garagem de uma casa e tal, ali perto da Nova Marília. Aí você não quer ir comigo? E eu falei assim, não, mãe, eu queria sair com você. Ela, vamos lá, depois do culto a gente sai e tal. Aí eu, tá combinado. Eu vou e depois a gente sai. Aí eu já fiquei todo animado, né? Tá, vou namorar com a menina. Aí me arrumei tudo. Na época eu não tinha carta. Peguei o carro emprestado da minha mãe, sem habilitação, sem nada. Pra você ver o nível da minha irresponsabilidade. Tava nem aí pra Jesus. Mas o temor Tava lá. tava lá. E aí cheguei lá, tinha uns 30 jovens. Um monte de jovem bonito, assim e tal. Era onde lá em Marília? Lá isso? na Nova Marília. Ah, lá na Lembra, perto de onde era o Comper, o antigo Comper. Lembro do Comper. Eu peguei esse Comper aí. É perto do Comper ali, Legal. no fundo de uma casa. Aí cheguei lá, tinha umas 30 jovens, só um pessoal bonito, assim, um pessoal animado, um pastor cabeludo, assim, com cabelão pra trás, e de camiseta, de bota. E eu falei, esse pastor meio estranho, rapaz. E eu tava acostumado só com pastor de terno, gravata, entendeu? E eu falei, aquele ali que é o pastor. Eu falei, rapaz, mas que pastor meio estranho. E fomos no fundo da casa, assim, começou o culto, um rapaz começou a adorar no violão, aí apagou as luzes. Falei, rapaz, com as luzes apagadas. Mas eu comecei a sentir um temor tão grande naquele lugar. Quando eu olhei pro lado, tava todo mundo chorando. E a menina que tinha me convidado tava assim com as mãos pra cima, chorando. E eu olhei pra ela e falei, meu Deus, eu vou fazer igual, né? Peguei, levantei a mão também e fingi que tava chorando. Comecei a fingir que tava chorando também pra não ficar diferente. Rapaz, só que aí foi na hora da palavra, eu comecei a ouvir a pregação do evangelho. E pela primeira vez, eu entendi uma pregação. Meu Deus. O Espírito Santo abriu os meus olhos e eu entendi. E eu lembro até hoje que o pastor estava pregando acerca de identidade espiritual. E ele falava sobre o RG que a gente tem na Terra, que é o RG, o documento do Brasil, né, de identidade. E ele falava que nós também temos uma identidade no céu. E aquilo foi me chamando a atenção. E na hora que acabou a pregação, ele falou, vamos orar, fique em pé. Todo mundo ficou em pé. E ele falou, esse jovem aqui, apontou para mim, falou, vem aqui na frente. Me chamou no meio de todo mundo. E eu fui no meio, ele pôs a mão na minha cabeça e falou assim, Espírito Santo, enche ele. Nossa. Enche ele. E eu comecei a me tremer inteiro. Enche ele, Espírito Santo. Eu me tremia. E foi o meu encontro com o Espírito Santo. Eu comecei a chorar. Eu não conseguia parar de chorar, tanto que antes de acabar o culto, aí eu voltei pro meu lugar, não conseguia parar de chorar. E eu olhei pra menina assim, todo mundo chorando. Eu peguei, saí, entrei dentro do carro e fui embora. Nem me despedi de ninguém, não esperei acabar o culto. E ali eu fiquei horas e horas e horas dentro do carro chorando. E no outro dia, quando eu acordei, minha mãe, onde você foi? Eu falei, mãe, eu fui num culto. E ela, mas que culto é esse? Eu falei, mãe, eu não sei, só sei que eu tive um encontro com Jesus. Meu Deus. E eu lembro da minha mãe falando assim, filho, tudo que eu esperava na minha vida era um dia ouvir isso de você. Meu Deus. E aquilo foi marcante para minha vida. E dali, mas assim, você sabe como que transforma a água no vinho? Foi o que aconteceu na minha vida. No outro dia, eu não queria saber de mais nada do mundo. Eu não queria saber mais das minhas amizades do mundo, do pessoal que me chamava para passear. Então, e eu até arrumei a briga com um amigo, que era muito amigo meu, filho do vereador da cidade, era muito amigo meu. E ele foi na porta da minha casa e falou, cara, como assim você não quer mais sair com a gente? Você agora ficou habitolado com esse negócio de igreja e me deu um empurrão assim, para com isso, cara. E eu falei, eu não quero mais. Eu entreguei minha vida para Jesus e eu vou andar com Jesus. Nossa. E ele falou, cara, você tá louco? Você tá bitolado que esse negócio de pastor fez lavagem cerebral em você? Esse cara, depois de 3 anos, eu tô num culto, lá já tava fluindo, 3 anos depois. Sim. Eu tô lá na frente, ajoelhado assim, na hora do louvor, sinto 2 mãos no ombro, eu olho para trás, era esse meu amigo. 3 anos depois, falou, eu sabia que eu ia te encontrar aqui. Eu vim aqui pedir para você orar por mim, que eu também quero entregar a vida para esse Jesus. Meu Deus. 3 anos depois. Então, deixa eu ver se a gente entendeu aqui. 17 anos o senhor teve um encontro com Jesus. 17 anos.
Mas com 18, lá em Marília, o pessoal fazia tiro de guerra. E aí foi onde eu entrei no tiro de guerra. Aí o senhor entrou no tiro de Eu guerra. tinha acabado de me converter, fazia 1 mês e meio, 2 meses. Aí meu sonho era fazer o tiro de guerra. Me alistei, fui pro tiro de guerra, entrei pro tiro de guerra. O senhor sempre quis fazer tiro Sempre de guerra? quis fazer. Minha fascinação era isso. Aí entrei. E dentro do tiro de guerra, eu tive muitas experiências com Jesus. Muitas experiências de ganhar almas para Jesus. Experiência de ter encontros com Jesus lá nos momentos de guarda. Porque foi o momento da minha conversão. Então, os Nossa, jejuns. Jejuava muito na guarda. Então, ganhei muitas vidas para Jesus no tiro de guerra. Tem pessoas que eu ganhei para Jesus no tiro de guerra que hoje são presbíteros de igreja, casado, pai de família. Então, tive muita experiência com Jesus no tiro de guerra. E, para mim, o tiro de guerra acrescentou muito na minha conversão. Porque mudou a minha estrutura de menino para homem. Entendeu? Porque no tiro de guerra, assim, você tem que chegar lá às 5h30. Se você chegar às 5h31, você é punido. Então, aprendi a disciplina, aprendi respeito, fidelidade, lealdade. Porque lealdade é um dos pilares do Exército Brasileiro, é a lealdade. E você vai ver que os princípios do Exército casa com os princípios do reino de Deus, hierarquia, submissão, respeito, honra, reverência. Então aquilo despertou muito a minha estrutura, mudou a minha estrutura de menino para homem. Nossa. Entendeu? Foi chave, foi no início da minha conversão. Eu tive muita experiência no tiro de guerra. O senhor é um cara muito intenso. Isso aí a gente consegue perceber que você quer. Mais ou menos. Nada. E na conversão ali dos 17, depois veio o exército, a tropa, e essa intensidade e a questão da sua responsabilidade lá no exército, vou dizer assim. E isso já veio do seu pai, porque ele era um cara que... Então, acerca da disciplina, você não teve que ser muito treinado. Não, foi algo que já era rotineiro. Tanto que no ano de 2008, eu fui o destaque do ano de 2008. Eu recebi um prêmio na Câmara Municipal de Marília. No meio de 100 atiradores, eu fui o melhor do ano de 2008. Nossa, disciplina irrepreensível, nos testes irrepreensível. O senhor tem alguma história assim que o senhor lembra lá dessa época, dessa fase do tiro de guerra? Tem muitas histórias, assim, muitas. Tem uma história assim de quando eu ficava na guarda. Geralmente eu ficava sempre em jejum. Eu vou contar uma ruim e uma boa, tá? Tá, isso. Vou contar uma história ruim e uma história boa. A história ruim é que sempre que eu ficava na guarda, eu ficava orando ali, sempre estava de jejum, e todo mundo sabia que eu era crente, é o crente. E um dia eu não estava de guarda, mas era noite, eu sabia quem estava lá na guarda, e eu estava indo para o monte orar de moto. E eu tava passando de moto na rua de cima do quartel. Sim, aquela aqui do campo. Uma rua do campo, assim, a rua de cima do Mineirão. Sim. Exatamente. E quando eu olhei lá pra rua, eu vi o portão aberto, os atiradores tudo do lado de fora, com a roupa da farda tudo desarrumada. E falei, o que esse pessoal tá fazendo ali do lado de fora? Eu peguei a moto, dei a volta no quartel, parei atrás do quartel, estacionei a moto. Tava frio, eu tava de casaco, eu tava com aquelas toucas que aparece só o olhinho assim, ó. Monoclava. Eu peguei e pus aquela touca que aparecia só o olhinho, o casacão. Peguei e pulei dentro do quartel. E os atiradores estavam tudo lá fora, na rua. Lá do lado de fora. Eu pulei, peguei um pedaço de pedra na mão assim. Todo mundo, cala a boca, pra fora, pra fora, pra fora. Nossa. Os atiradores achou que alguém tinha invadido o tiro de guerra. Fecharam o portão do tiro de guerra, ficaram lá de fora. Nisso eu entrei dentro do alojamento da guarda. O pessoal tava lá dormindo, todo mundo, a maioria dormindo. Eu peguei e falei, o que vocês estão fazendo dormindo aí? Agora todo mundo, quando viram eu encapuzado, assustaram. Eu fechei a porta, puxei um armário. Nisso o pessoal que tava lá fora viu que era alguém desarmado e correram pra cima de mim. Eu peguei e virei, já tinha trancado o pessoal lá dentro, virei aqui a guarda, pulei o muro de volta e vazei, que os caras iam me linchar lá dentro. Liguei pro sargento, falei, sargento, acabei de render os atiradores de tiro de guerra aqui dentro do quarto, trancado. O sargento falou, tô indo aí agora, volta pra lá. Deu 5 minutos, o sargento tava lá, puniu todo mundo, inclusive eu, e falou assim, você sabia que você poderia ser expulso do Exército Brasileiro pelo que você fez? Invasão do território do Exército?
Aí ele falou, mas eu não vou te expulsar porque você foi muito corajoso pra invadir Meu sozinho Deus. uma guarda com 12 soldados e você desarmado e todo mundo de fuzil. E aquilo ali, Rafa, tipo como se fosse um forte, né, AP? É um forte. É um forte lá. Eu lembro que era na frente da pracinha. É, exatamente. É um forte, é tudo branco, assim, um muro grande. Não, Nossa. Então, as peripécias. Vai, e agora... teve conta a um outra. amigo meu, eu queria falar disso, o Roger, é um grande amigo, um homem que fez o exército junto comigo. E quero citar o nome dele aqui, em honrá-lo, porque foi um grande companheiro para mim. Hoje é um homem de Deus, casado. Uau. Eu acompanhei seu crescimento espiritual. E a experiência que mais me marcou com o Roger é que o Roger era um cara muito católico. E eu senti de contar essa experiência aqui. Porque ele era um cara muito católico. E ele desdenhava das coisas de Deus. Ele me via jejuando. Ele, pra que jejuar? Isso é bobeira. E um dia ficou de guarda eu e ele, conversando. E aí eu fui falar de Jesus pra ele. Ele falou, cara, eu sou devoto à minha santa e pronto, acabou. E eu falei, mas por que você é devoto à minha santa? Há tanto assim essa santa? E ele me disse assim, ele falou, porque um dia tinha um familiar enfermo e eu pedi para ela que ele fosse curado e ele foi. Então eu entreguei minha vida para essa santa, sou devota a ela. E aquilo, recebi uma inspiração do Espírito Santo e disse para ele assim, será que aquele que colocou a enfermidade não foi o mesmo que tirou só para que você acreditasse nessa santa e fosse devoto a uma imagem que não tem vida e roubasse a tua fé do verdadeiro Jesus? Obrigado. Obrigado, Sherlock Holmes, o cara do café. O homem. Nossa. E aquilo E a despertou. reação dele? E ele falou, eu nunca tinha pensado nisso. Falei, quem coloca a enfermidade? Não é o diabo? Ele é. Falei, será que não foi ele que tirou para que você ficasse preso numa idolatria? Acreditando numa imagem que não tem vida e roubasse a tua fé do verdadeiro Deus? E aquilo foi como uma bomba dentro dele, ele entregou a vida para Jesus, Uau. se tornou um companheiro ali para mim na guarda e junto nós pregamos para muita gente ali e ele foi congregar comigo, foi consagrado, se tornou um presbítero, participou da plantação de uma igreja em outra cidade, na cidade de Lins, e tá lá firme e forte, casado para a glória de Deus. E no exército Então, foi até o fim ou não? Fui até o fim, fiz a formação, tenho ali os meus diplomas de reservista de cabo e recebi o prêmio de destaque do ano. Assim, mas eu acredito que a experiência que eu tive no tiro de guerra, como o Rafa falou, veio para acrescentar tudo aquilo que eu já tinha aprendido do meu pai, sabe? Porque, como eu digo, depois de grande, algum tempo atrás, eu fui ter um encontro com meu pai, eu e ele. Eu falei, pai, preciso falar com o senhor. E ele começou a chorar. E eu falei, por que você tá chorando, pai? Ele falou assim, porque eu fui um pai mau, eu fui um pai ruim, e eu não fui um bom pai. E ele me viu o que Deus fez na minha vida, eu batizei o meu pai, eu ganhei meu pai para Jesus, eu batizei ele. E meu pai perdeu a vista, ficou cego. E cego, ele falando, eu não fui um bom pai. Eu falei, pai, eu quero te agradecer, porque o senhor foi o melhor pai que eu poderia ter. Ele falou, mas eu nunca te dei nada, nunca te ensinei nada. Eu falei, pai, você me ensinou e me deu tudo que precisava me dar. O senhor me ensinou a ser homem. Meu Deus. Me ensinou a ter palavra, me ensinou a ter vergonha na cara, me ensinou a ter maturidade. Com 17 anos de idade, 16 anos de idade, eu já estava abrindo lanchonete, eu estava empreendendo. Eu abri uma lanchonete numa academia, na academia do Mestre Garcia. Com 16 anos de idade, eu já estava empreendendo, me virando. Nossa. E aquilo mexeu com a estrutura tanto do meu pai quanto com a minha, porque aos meus olhos naturais, mas meu pai nunca me falou que me ama, nunca me deu presente, nunca me passeou comigo, nunca me ensinou nada. Mas o que ele me deu foi suficiente para que eu aprendesse todas essas coisas sozinho. Ele me ensinou a ser homem. Então eu sou grato à vida do meu pai, eu honro a vida do meu pai por tudo aquilo que ele fez e foi para mim. Um pai duro, e todo mundo falava, nossa, mas o Salvador é muito duro, o Salvador é muito arrogante. Mas graças a Deus, sabe por quê? Porque a maioria, se não todos, os meninos que cresceram comigo, que tinham presente dos pais, que tinham carinho dos pais, que tinham liberdade dos pais, nenhum deles hoje tem a vida que eu tenho.
de santidade, casado, com filhos. Ah. Uns foram mortos por tiro, outros foram presos, outros estão enfiados em droga, outros se tornaram agiotas. Todos. Só eu me tornei um homem honroso, porque o meu pai sempre me disse não. 10 horas eu quero ser em casa. Não é para sair da porta de cá, do portão. Pai, mas os meninos vão brincar lá na pracinha, mas você eu quero aqui na porta de cá, não é para sair daqui. Todo mundo falava, que absurdo, pra que isso? Só que naquela altura ninguém entendia, mas hoje eu dou graças a Deus por ter tido um pai duro. Como a Bíblia diz, o pai que ama, ele repreende, ele exorta o filho. Então eu dou graças a Deus, porque o meu pai me fez ser homem. E isso aí é importante o senhor falar, ô Rafa, é importante isso, porque há muitos jovens ouvindo a gente. E a gente vê hoje que, às vezes, o pai quer dar presente, quer dar coisas, e não isso, uma paternidade, definir o filho. Esse é o espírito do Papai Noel. É o pai ausente que, para compensar a ausência, dá presente. Dá presente. Entendeu? Mas porque o verdadeiro pai, ele não dá coisas, ele dá a ele. Ele se dá. Porque paternidade é transferir para o outro aquilo que está sendo aperfeiçoado em mim. Então, o que eu precisava eu recebi. Seja homem. Davi, quando passou o trono para Salomão, a única instrução que ele deu é seja tu homem. Porque o resto, com certeza, um homem vai ser habilitado para fazer. Nossa, isso é importante, forte demais, né, Pesado, Rafa? pesado. E AP, e depois desse do tiro de guerra, aí o senhor... E eu já estava envolvido com a igreja, porque assim, eu me converti. Que eu quero saber. Eu me converti com 17 anos, no outro culto eu já estava lá no domingo, entendeu? Intenso. Isso na garagem Eu li a Bíblia inteira em 41 Meu dias. Deus. Inteira. Eu ficava lendo a Bíblia de capa a capa, em voz alta. Muito intenso. Quando eu me converti, eu fazia o tiro de guerra. Sim. E trabalhava de office boy no sistema Prever funerário. E o tempo que eu tinha livre, eu ficava dentro do meu quarto, orando em línguas, lendo a Bíblia. Minha mãe achou que eu tinha ficado doido. Minha mãe, crente, achou que eu ficava... que você tava doido. Esse menino tá bitolado. Aí quando eu cheguei pra ela, eu falei que queria sair do serviço, que eu queria só servir a Deus, porque assim, ó, o chamado significa uma chama que te consome. Como que você vai saber qual é o seu chamado? Sabe como você vai saber? Você não vai conseguir viver sem aquilo. O seu chamado vai puxar você. Então, todas as palavras que eu recebia na minha infância foram acesas pelo Espírito Santo dentro de mim com 17 anos. Eu não queria saber de mais nada. E eu tinha plano de fazer faculdade de educação física, de abrir uma academia, disso, de aquilo. E o fogo do chamado consumiu todos esses desejos. Eu não queria saber de mais nada. Eu só queria ficar na igreja, orando, pregando, servindo. Sabe? Nossa. Aquilo começou a me consumir. E eu tinha um bom trabalho onde eu trabalhava. Eu tinha a carta branca do meu patrão. E eu tinha um futuro trilhado pela frente. Quando eu cheguei para ele, que eu falei para ele que eu ia sair do trabalho porque eu ia ser missionário, ele me odiou. Porque ele tinha dado todas as cartas brancas para mim, investido em mim, acreditado em mim. E Isso com quantos anos? tinha 18 para 19 anos. Então, a decisão de se tornar um missionário já foi bem cedo. Na minha conversão foi. Só que aí, e tinha como eu fazia o tiro de guerra, trabalhava durante o dia. Vai digerindo tudo. Você sabe o que é chamado? Vou falar para vocês o que é chamado. Para um monte de gente babaca que acha que tem chamado e é oportunista. Porque o que mais tem hoje é gente oportunista. Eu tenho um chamado. Não, você não tem chamado. Você quer ficar se aproveitando da obra de Deus. Porque você sabe o que é um chamado? Eu acordava 4h30 da manhã para ir para o tiro de guerra. Sim. Eu saía 8h30 da manhã para ir trabalhar. 8h30 eu trabalhava até às 6 horas da tarde. 6h30 eu chegava em casa, tomava um banho, me trocava. 7h30, 8 horas eu estava nas atividades da igreja. Todo dia tinha atividade. Ou era discipulado, ou era culto, ou era evangelismo. Todo dia tinha atividade. Aí já tinha a igreja lá na... Nisso já tinha igreja. Tá. Eu me converti no fundo da garagem. 2 finais de semana depois já tinha alugado um espaço. E depois já tinha a igreja formada. Foi rápido. E eu ia para as atividades da igreja. Eu chegava em casa às 11h30, meia-noite, todo dia.
ia orar no monte com os irmãos, ia pra vigília, ia pra discipulado. Eu chegava em casa meia-noite pra mim dormir, pra acordar 4:30 da manhã. Você tá entendendo? Então isso é chamado. Chamado é uma chama que te consome, que você fica sem comer, sem dormir, sem vestir, sem qualquer coisa, mas você só não fica sem o chamado. Meu Deus. O senhor falou um pouco aí, como é que ficou foi a reação do seu patrão, né? De espanto. Quando eu falei, porque aí eu fui segurando a onda, só que chega uma hora que eu não tava dando mais conta. Porque, cara, eu queria viver o meu chamado. Então eu tava trabalhando desanimado. Meu Deus. Entendeu? Eu tava trabalhando desanimado. E presta atenção, isso é muito importante. Aquilo foi secando o meu prazer pelo trabalho, pelo dinheiro, sabe? Eu só queria viver pregando e orando e fazendo a obra. Chegou uma hora que eu falei, não aguento mais, eu quero me lançar. E minha mãe falou, mas você vai viver como? Minha mãe não entendia isso. Ela falava assim, não, você tem que fazer uma faculdade, você tem que estudar e tem que trabalhar. Eu não quero filho vagabundo, não. Eu falei, não, mãe, mas eu quero fazer a obra de Deus. Ela, mas obra de Deus não enche barriga, não. E minha mãe foi resistente. E aí? Eu já de 18 para 19 anos, aquela chama queimando dentro de mim, eu com a convicção do meu chamado, e minha mãe, não. E o patrão, não. E todo mundo, não. Ela falou, você vai viver como? Eu falei, já sei. Mãe, eu vou viver com o que comer, o que vestir, o que dormir. Não quero saber de mais nada. E o pastor, nisso, a igreja estava abrindo, o pastor precisava de alguém para cuidar da igreja. Eu fui o primeiro a me prontificar. Falei, pastor, eu posso vir morar aqui na igreja, cuidar da igreja. A igreja não tinha nem porta direita, era tudo, estava sendo construído ainda. E aí o pastor falou assim, mas você vai dormir não? Ele falou, não, eu ponho um colchão aí em cima do altar aí e durma aí. Aí o pastor falou, tá bom, a frente tudo de vidro, quem passava na rua via eu deitado lá em cima do altar. Nossa! E eu falei, pastor, vou morar aí. E aí eu abri mão da minha moto, eu abri mão das minhas roupinhas de marca, eu abri mão de tudo, de dinheiro, pra mim ter um colchão em cima do altar e comendo da marmita que as pessoas davam. A gente não tinha salário, não tinha nada. Então, o que as pessoas levavam, a gente comia. Depois disso, alguns amigos foram morar comigo na igreja, a gente morou junto vários tempos, a gente dividia colchão de solteiro para dormir, entendeu? E aí, como não dava mais para dormir em cima do altar, que as pessoas passavam na rua e via a gente, aí eu fui dormir na cozinha. Eu vi um vídeo uma vez Do colchãozinho. do colchãozinho dessa cozinha. Aí a cozinha tinha o fogão e a geladeira aqui de frente, e o meu colchão ficava do lado do fogão, assim, com a bolsa de roupa ali do lado. Nossa, o problema é quando as irmãs fritavam coxinha. Só o cheiro de gordura. Mas, e elas faziam questão de não tirar o colchão. Oxi. Quando você ia Imagina, dormir, o rapaz. lençol tava duro, assim, de óleo. No- Meu Deus. Aí a vaidade foi toda embora. Eu não queria saber de vaidade nada. ali. Só virava o colchão do avesso assim e dormia. Meu Deus. Entendeu? E quando tinha alguma coisa pra comer, tinha. Quando não tinha, nós dava risada. Uau. Nossa, jejumzinho forçado, glória a Deus. Loucura. Entendeu? Uau. Porque um homem que tem chamado, presta atenção que eu vou falar pra você que é chamado, porque nós precisamos destituir muitos oportunistas nesses dias. Chamado é uma chama incondicional. Não tem condição. Eu queria tanto fazer obra, mas mais nada, irmão. O mas é a conclusão de que você não tem um chamado de Deus. Porque o chamado de Deus é incondicional. Não quer saber o que eu vou comer, o que eu vou vestir, onde eu vou dormir. Eu quero ir. Entendeu? Então, nossa, mas não tinha o que comer? Não. Mas e daí? E daí que era uma alegria pra nós. Porque quando tinha, nossa, era uma festa. Deus levantou uma irmã que trabalhava nos bombeiros. Irmã Lourdes. Irmã Dirce. E a irmã, ela toda vez, ela cozinhava nos bombeiros e ela separava uma marmitinha pra mim, pro outro rapaz que morava comigo, e ela ia e levava a marmitinha e deixava pra gente. Ela nos deu micro-ondas, nos deu bujão de gás, levava nuggets, levava bife. E ela praticamente foi uma mãe que sustentou a gente ali. Né? E essa época ali em Marília, houve um avivamento, então, ali nessa época. Foi um avivamento. O que eu me converti em um avivamento. O pastor, assim, eu me converti com um pastor que orava 8 horas por dia. Meu Deus. Orando. O pastor, ninguém via a cara dele, o pastor só ficava orando. Ele aparecia no culto para pregar e no meio da pregação, o nego era batizado com o Espírito Santo. Entendeu? Eu me converti nesse ambiente. O pastor nunca me ensinou nada, a não ser buscar o Espírito Santo. Que ano isso, AP? 2007 eu me converti para 2008. 2007 para 2008 eu me converti. 2008, porque eu me converti já no avivamento. Pra você ter ideia, você sabe o que é avivamento? Eu vou te explicar. No primeiro culto que eu fui tinha 30 pessoas. No outro sábado que eu fui tinha 70. Não cabia dentro
da garagem. Aí no terceiro sábado que eu fui, já alugamos um lugar que é a Associação dos Dentistas ali na Esmeralda, Sim. que cabia 275 pessoas. Aí já alugamos lá, aí fizemos 3 cultos lá, já tava cheio. Tinha que fazer 2 cultos. Por quê? Porque num culto que eu fui lá tinha 150 pessoas. No outro culto tinha 300. Nossa. No outro culto. Uau. De gente que passava na rua, colocava a cabeça pra dentro pra ver o que estava acontecendo e caía assim pra fora. Meu Deus. O que é aquilo que estava acontecendo? Aí começava a sentir a presença de Deus e caía no chão. Pessoa que estava passando de carro na rua, parava o carro no meio da rua pra ver o que estava acontecendo e começava a chorar. Meu Deus. Com a presença, com a glória de Deus. Foi o ambiente que eu me converti. E a única coisa que eu aprendi foi busca o Espírito Santo. E o Espírito Santo falava comigo assim, ó, se você aprender a orar, você não vai precisar aprender mais nada, porque eu vou te ensinar tudo que é necessário. E na igreja o senhor morou quantos anos lá? Quanto tempo? Um ano? Morei uns 4 anos. Uau. Porque aí eu morei na igreja de Marília, depois nós tínhamos uma igreja em Garça, e aí eu fui fazer a obra na cidade de Garça, também foi muita aventura lá em Garça. Nossa, foi uma mas fase. é isso que... Mas pra ir pra Garça, o senhor pregava... Onde estava a pregação lá no autocarro? Então, Garça é uma cidade de 30 minutos de Marília, pertinho. Uma cidade de 50 mil habitantes, cidade pequena. E quando eu morava em Marília, ainda dentro dos ônibus, a igreja sempre foi muito evangelística. Então, todo domingo, eu levava 10, 12 visitantes para a igreja. A gente sempre foi muito evangelista, assim, a igreja. E eu comecei a pregar dentro dos ônibus. É isso. Entendeu? Porque o nosso pastor, na época, ele contava as experiências de quando ele pregava no metrô em São Paulo, ganhava muitas almas. Em Marília não tinha metrô, mas tinha terminal. Tinha um ônibus, né? Um ônibus. Rodoviário. E aí eu comecei a ir nos ônibus, cara, e comecei a pregar nos ônibus e a glória de Deus começou a se manifestar nos ônibus. E eu preguei mais de 2 anos dentro dos ônibus. E a gente pregava de 300 a 600 pessoas por dia. Porque cada ônibus tinha entre 40 a 50 pessoas. A gente pregava para 10, 12, 15 ônibus por dia. Entrava em um, saía, entrava no outro, saía, entrava no outro, saía. E o terminal era um fervo, aquele terminal. Fervo, 5 horas da tarde, São fervo. Paulo. Nossa. Não, interior de São Paulo. É, São Paulo. São Paulo é muvuca até no interior. Ali não tem jeito. É aquele tá louco, fervo grande. ali. E ali foi aflorando o meu ministério de pregador. Eu não comecei a pregar em púlpito. Eu não comecei a pregar. Eu comecei a pregar no ônibus. Foi onde eu comecei o meu chamado de pregador. Foi pregando no ônibus, entendeu? Não aprendi a pregar em sala de aula, eu aprendi a pregar no ônibus. E o pastor falava, você quer pregar? Aí, ó, o tanto de gente pra você pregar, prega. Ô, pastor, eu tenho chamado pra pregar. Aí, ó, vai pregar. Vai pregar. É comigo mesmo. Entrava dentro do ônibus e sapecava na pregação. E gente entregando a vida pra Jesus, sendo curada. Tal. E chegou uma altura que a igreja de Garça, que já tinha uma igreja lá, precisava de uma revitalização. E eu tava passando por uma fase muito difícil, com namorada, com crises emocionais. E o meu pastor falou, você precisa de novos ares. Vou te mandar para um outro ambiente. E aí ele me tirou de Marília e me colocou em Garça. Chegou em Garça, tinha meia dúzia de irmãos lá. E aquele mover de Marília, aquele monte de gente. E todo mundo junto, todo dia fazendo churrasco junto, indo para um monte junto, passeando junto. Ninguém ficava sozinho. Foi um mover. Nossa. Irmão, avivamento é a coisa mais gostosa que tem. Avivamento é assim, ó... todo dia fazendo churrasco. A gente fazia churrasco que começava meio-dia e acabava meio-dia do outro dia. Nossa. Que isso aí? Tipo uma Vai buscar vigília. carne, vai buscar carne, vai buscar carne. E gente chegando. Meu amigo Bruno Bro, um abraço. Bruno Bro, o churrasqueiro de primeira. Ele era o homem que pilotava a churrasqueira. Aí sim. Rapaz, e já teve dia da gente fazer churrasco na casa do Ito, que era na casa do Nitro, que era um rapaz que cedia a casa pra gente, e a gente fazia o churrasco lá, e ia chegando gente com sacolinha de carne. Toda hora chegava gente com sacolinha de carne, gente com sacolinha de carne, e ia acabar no outro dia, meia-noite. E nisso era culto, era conversão. Aí no meio do churrasco tinha piscina. Quer se batizar? Já descia, batizava um. Aí daqui a pouco chegava outro. Peraí, como que é? Ixi, no meio do churrasco. Ô, rapaz, você já Meu pegou Deus. essa aí? Aí chegava, tentando. olá, tudo bem? Aqui que é a tribo de Judá? Nossa. Olha, eu trouxe um amigo. Ah, você trouxe um amigo? Que legal. Ó, aí já pregava pro cara, quer entregar a vida pra Jesus? Quer? Tem um calção aí? Dá um calção pra ele. Nós já
descia na piscina, Uau, batizava o cara. Avivamento. Rapaz do céu. Mas eu tô falando assim, que era Meu Deus. tipo 40, 50 pessoas nesse churrasco, o tempo inteiro ia um, voltava outro, ia um, voltava outro. Aí vigília à noite, oração, batismo, pregação, era uma glória. O senhor, o senhor botou algo aí que me chamou a atenção, que o senhor falou que teve uma fase que passou ali por uma maré baixa, vou dizer assim. Tem uma pessoa... Não, maré baixa não, maré seca. Maré seca. E teve uma pessoa que te acompanhou e te acompanha até hoje, a Patrícia. Patrícia Herculiani, o carrapato. É isso. E ela trabalhava em uma avenida, em uma rua, e ela via que todos os dias, sem exceção de nenhum dia, o senhor passava na porta e ela perguntava: e aí, Rafa, tá indo pra onde? E o senhor falava: tô indo pro monte. Ou seja, uma maré baixa, muita coisa, Foi uma altos fase e baixos. E essa motivação, assim, de onde você tirava tanta força pra... O chamado já era algo ali mesmo que te impulsionava. Eu não tinha outra opção. Eu passei por um momento que eu me envolvi emocionalmente, comecei a namorar, depois não tive estrutura para aquilo, terminei com uma moça, comecei a namorar outra, e eu não tinha estrutura para aquilo. O que eu queria era suprir as minhas emoções. Então a deformidade do meu caráter fez eu namorar com uma, depois namorar com outra, e aquilo arrebentou as minhas emoções, eu fiquei depressivo. E dei mau testemunho na igreja, perdi muitos amigos. A Patrícia foi uma menina que ficou do meu lado o tempo inteiro. É uma irmã que, para onde eu fui, a Patrícia sempre foi minha companheira. Por isso eu honro a vida da Patrícia, onde eu tô, porque o companheirismo que essa menina teve comigo sempre foi assim, deu eu falar, não aguento mais. Ela levanta a cabeça, vamos lá, você tem um chamado de Deus. Uau. E teve uma época da minha vida que eu não fazia outra coisa. Eu acordava cedo, 7 horas da manhã. E eu ia andando até na Fazenda Cascata. Sim. Onde tinha um mato. Eu entrava no mato e orava até as 4 horas da tarde, todos os dias. Nossa. Eu passava lá e ela falava assim, cara, como que você aguenta? Da onde vem essa força pra você orar assim, tanto todo dia? Eu falava, eu não sei fazer outra coisa. Eu acredito que Deus vai me restaurar daqui. É daqui que Deus vai me levantar. Então eu estava caído, fraco, envergonhado, e todos os dias eu pegava um garrafão de 5 litros de água e eu ia pro monte orar. E Deus ali foi fazendo uma obra de restauração no meu caráter, na minha vida, e me colocando de pé de novo. E dentro desse mover que acontecia ali, de pregar no ônibus e de ganhar almas e tudo, aí eu saio dali e vou pra Garça. O choque. Chega lá, quen. Nossa. Cidadezinha pacata. Eu e meu amigo Bruno Bro. Olhamos um pro outro, falando, o que nós estamos fazendo aqui, blá, blá, blá. Aí ele, vamos fazer o que nós sabemos, meu. Nossa. Vamos ganhar alma. Aí, tá bom, vamos. Aí nisso a gente sai e vai no Rangão, que é um carrinho de lanche famoso. Chegamos lá, tinha 2 moças lá comendo lanche, e a gente... Os caras já vêm tomados já. Orando em línguas, buscando o Espírito Santo, bater molho nas meninas, as meninas todas achando que a gente ia paquerar elas, né? Todas charmosas. Aí a gente chegou lá, tudo bem, posso falar com vocês? Ela, pode, senta, nós sentamos. Então, Jesus tem uma obra na vida de vocês e tá. As meninas começaram a chorar na mesa, assim, entregaram a vida pra Jesus, ganhamos as meninas. No outro dia, as meninas estavam no culto. Nossa. Se converteram e ficaram crente fiel, graças a Deus, até hoje estão nos caminhos do Senhor. Ficaram firmes com Jesus. E aí as meninas já apresentaram outros amigos e outros, nós fomos ganhando alma para Jesus, assim, ó, em 6 meses a igreja tinha mais de 100 jovens. Nossa. Uau! Ganhamos muita alma para Jesus, mas muita alma, vigília, mesma pegada, churrasco, na mesma pegada, nego chegando, porque o avivamento veio com nós. Uau. Nós carregamos aquela unção. Meu Deus. Carregamos para Garça. E foi um tempo precioso em Garça. Aí de Garça, Deus já começou a inclinar a minha vinda para aqui, para Portugal. E depois de Garça, voltei para Marília, fiquei um tempinho ali, já me preparando para vir para cá. Mas essa transição de Marília para Garça foi onde eu entendo o trabalhar de Deus. Em Marília, Deus me equipou, Deus me preparou. Em Marília, eu caí, levantei. Em Marília, eu fiquei fraco, fiquei forte. Tive experiências gloriosas, experiências fracas, experiências de força. Tudo que você imaginar, eu passei ali. Em Marília. Aí depois eu fui pra Garça. Falei, vamos agora fazer um treinamento. Vamos ver se tá tudo certo. Eu fui pra Garça.
em Garça e começamos a fazer a obra. Eu e o Bruno Bro, meu amigo. Pá, 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 pá. E ganhando alma, e pregava na igreja, cuidava dos irmãos e discipulava. E Deus falava, tá mal menos. Isso com quantos anos? 20? E eu já tinha uns 22, 23 em Garça, uns É 21, nessa- 22. É nessa daí Foi que- tudo muito rápido. Com 20, Nossa. eu fui consagrado com 20 anos a evangelista. Nossa. E já pregava, já ganhava, já cuidava de gente. Foi meio que sendo equipado em Marília, igual o senhor falou, e em Garça, colocando tudo aquilo que você prática. aprendeu em prática. Vamos pro campo. Vai. E como que um menino de 22 anos, 20 anos, cuida de pessoas... De 40 anos de casado. Uau. Nossa. Porque aí teve um dia que eu sentei pra ministrar um casal, tinha 40 anos de casado. Os senhores tinham. E eu tinha 20 de idade. Aí quando eu sentei assim, Meu Deus. eu fiquei intimidado. O Espírito Santo falou pra mim assim, ó. Você não vai ministrar segundo a sua experiência, mas segundo a minha palavra. Uau. Porque o que cura e o que liberta é a minha palavra, não é a sua experiência. Quando eu sentei com o casal, eu falei assim, olha, eu tenho idade para ser filho de vocês, mas a palavra de Deus que traz cura diz isso. E Deus restaurou aquele casamento. Então, como Deus me levantou muito cedo, eu era muito novo, eu ficava intimidado, porque eu não tinha nem pelo na cara, assim. E eu ia pregar, um monte de gente, todo mundo era mais velho que eu. E eu ficava intimidado. E Deus sempre falava assim, ó, a minha palavra está na sua boca. É a minha palavra que está na sua boca. Então eu não me intimidava, eu pregava. E as pessoas, eu era mais novo da turma, todo mundo me chamava de senhor. Loucura. Além daquilo que Deus colocou na vida do senhor também, eu acho que a resposta que você deu, pronto, foi o essencial. Pô, é isso mesmo, Deus. Ok, então eu vou me prontificar. Eis-me aqui. É porque, na verdade, é o que eu digo, né? Não diz respeito ao que a gente faz, diz respeito ao que a gente obedece. Entendeu? Não é aquilo que... o que você fez para chegar lá? Não, é o que eu obedeci. Porque cada um tem uma porção. Não adianta alguém que está me assistindo falar, vou fazer a mesma coisa. Não adianta, porque não é o que você faz, é o que você obedece. O que Deus está propondo para você, faça. O que é que Deus está propondo para você, obedeça e faça. Então, dentro de toda essa trajetória, eu tentei fazer seminário de teologia, e aí ganhei uma bolsa, comecei a estudar, e no primeiro mês, eu para ir para a igreja, onde era a faculdade para me estudar, eu passava na frente do terminal. Ia estudar. Aí um dia eu estava lá dentro da sala de aula, não estava entendendo nada. E eu lembrando do terminal dos ônibus, no meio da sala eu peguei a minha bolsa, saí, coloquei a mochila, fui lá para dentro do terminal e comecei a pregar assim, ganhei um monte de alma para Jesus. Uma mulher da coluna foi curada da coluna. Aí eu saí dali e falei, Deus, é isso que eu quero pregar, eu quero ganhar alma. E aquela chama foi queimando dentro do meu coração e eu tranquei a faculdade de teologia. Olha. Que eu fiz 22 dias. E trancou logo. Tranquei com 22 Não é aqui, dias. não. Nossa. Então a minha formação foi no espírito e na prática. No espírito e na prática. O meu pastor também foi muito agraciado por Deus. Porque ele nunca sentou para mim e falou, deixa eu te ensinar. Ele só falava assim, vai buscar o Espírito Santo, deixa ele ensinar você. Meu Deus. Busca o Espírito Santo, deixa ele ensinar você. Busca o Espírito Santo, deixa ele ensinar você. E eu sempre aprendi do Espírito da palavra. Então, eu espero que a minha experiência venha não só encorajar alguém, mas trazer um despertamento de que Deus já tem tudo proposto. Desde o nascimento até o cumprimento, Deus já tem tudo proposto. Pronto. O que nós precisamos fazer é obedecer aquilo que já está proposto. Entendeu? Obedecer. Então, mas o que você fez para estar aqui hoje, para ser apóstolo de uma igreja? Como que você fez? Cara, eu só estou seguindo o fluxo. Eu não tenho plano, projeto, estratégia. Não, cara, eu tenho um coração disposto a obedecer. Uau. Entendeu? Mediante o que aconteceu, eu estou pronto para viver. Então, as minhas quedas me aperfeiçoaram, as minhas fraquezas me aperfeiçoaram. Eu sofri muito emocionalmente com questão afetiva de namoro. E depois, quando eu vim para Portugal, eu tinha um voto com Jesus de me separar só para tocar na minha esposa. Eu fiquei 3 anos sem tocar em mulher nenhuma, me guardando, porque eu queria a minha esposa. E Deus foi dando graça, me amadurecendo, me curando, me restaurando. Mas, AP, como que foi, então, essa vinda para cá? Pra gente concluir a nossa conversa hoje, porque semana que vem tem mais, né, Rafa? Tem mais. Essa é a série 1 de 3.
Já tá em cima da hora. Nós sabemos que o senhor tem hora. Foi do nada? Hã? Decidi, vou pra Eu Portugal. vou pra Portugal. Ah, É eu tava isso. assim, falei, tô chateado, vou pra Portugal. Vou pra Portugal. Nem Nem sei sabia, Conhecer Portugal. nem sabia que Portugal existia. Quer ser meu de amigo. Marília. Vou conhecer Portugal. Nem Deus, sabia cara. que Portugal existia. Uau. Eu tava nesse tempo em Garça, né? Depois a igreja em Garça cresceu e o pastor Moraci assumiu a igreja, que é o pastor lá até hoje. E nisso eu voltei para Marília. E aí agora? E agora, o que eu faço? Quer saber? Vou me consagrar. E a igreja tinha o pastor da igreja tinha uma chácara, um terreno, era uma chácara rústica, só tinha mato. E eu fui ficar lá. Fiquei 33 dias nessa chácara. Depois, alguns missionários também estavam lá, 2, 3 missionários. Algumas pessoas iam e vinham. E eu fiquei lá 33 dias, sem telefone, sem contato com o mundo virtual, jejuando todos os dias, orando. Uhum. E um dia eu estava orando debaixo de um pé de seringueira. Seringueira? Seringueira, sim. Assim, eu estava quase desfalecendo do jejum, assim, ó. Só que quando você está bem desfalecido, e aí eu sentado debaixo da árvore, de repente parecia que como se eu fosse cochilar ou desmaiar, eu senti uma bandeira de Portugal passando aqui na minha cara. Quando eu abro o olho, era a bandeira de Portugal, assim, eu senti a bandeira até hoje, às vezes passa a mão, eu sinto ela aqui, Olha assim. isso. Nossa. Uma experiência que me marcou, a bandeira veio... Eu abri o olho e vi a bandeira de Portugal, assim. E Deus falou, você vai para Portugal. E eu falei, Deus, mas eu tô preocupado de como eu vou voltar para Marília, porque eu não tenho 2,30. Como que eu vou para Portugal se eu não tenho 2,30 para voltar para Marília? Beleza. Aí falei, nossa, o jejum tá me Deus. fazendo mal, rapaz. Meu Deus, eu preciso comer. Aí voltei e nisso o pastor tava lá. Aí eu falei, ô pastor, eu acho que eu preciso comer, que tá me fazendo mal. Eu acho que eu tô passando mal Vou já. para Portugal? Aí o pastor falou assim, Deus falou para mim que você vai para a Europa Ixi, mesmo. Meu Você vai para Deus. Portugal. E tal, é de Deus. E eu, puxa vida. Beleza, voltei para Marília, nisso fui pregar numa igreja em São Paulo. E nisso eu pregando contei essa experiência lá. E tinha um irmão um empresário lá na igreja, que depois conversou com o pastor e tudo a meu respeito. E ele me perguntou, falou, você tem certeza que essa palavra de você ir para Portugal é de Deus? Eu falei, eu tenho certeza. Aí ele falou, então me procura que eu vou te dar a sua passagem. E ele comprou a passagem para mim. E dentro de 60 dias eu estava aqui em Portugal. Ele foi uma coisa muito rápida. Desde a assim. visão da bandeira. Desde a visão da bandeira, 45, 60 dias, foi uma coisa rápida. Esse assim. homem deve ser muito próspero hoje, hein? E eu Pelo tenho, propósito, por tudo, vou eu- pagar a passagem, tudo eu que tenho aconteceu. muita honra por a vida Oh. dele. Porque depois eu ainda não sabia pegar avião, não sabia andar de ônibus, nada. Depois eu saí de Marília com a mochila, eu falei, e agora? E ele me mandou uma mensagem, falou, pode vir, pega o ônibus aí, você vai descer em tal lugar, eu vou estar aqui te esperando. E eu, menino, cara, tinha 23 anos. De Marília, o senhor tinha ido pra Garça, de Garça só pra São Paulo. Não, São Paulo eu ia só pra pregar, ia, voltava, Sim. ia voltar pra Então pregar. nunca saiu do estado de São Paulo. Nunca saí do estado de São Paulo. Eu vim conhecer o mar aqui em Portugal. Nunca vi Uau. Que nada. isso? Vim conhecer o mar aqui em Portugal. E aí, esse rapaz falou, sai de Marília, vem aqui, eu te pego aqui no... Eu com medo, porque, rapaz, como que eu vou viajar? Nunca tinha viajado. Peguei uma mochila e vim. E aí ele me esperou lá na Barra Funda, me pegou, levou pra casa dele pra dar o horário do voo ainda, me levou, colocou uma mesa, farta, pegou e me deu um relógio. Falou, isso aqui vai marcar o tempo da sua vida. Meu Deus. Me deu um relógio. E eu tenho esse relógio até hoje, tá guardado com Israel. E ele me deu esse relógio, falou assim, ó, vai e tal, Deus é contigo, me encorajou. E eu ali igual sabe o que eu tô indo fazer lá, assim? Com 20 23 anos, sozinho, assim, o que eu tô indo fazer lá? Meu Deus. E aí ele vai e tal, ele me levou até dentro da porta do aeroporto, falou, agora você segue aqui, vai seguindo e tal, e entra dentro do avião. E eu, amém, obrigado, tal, tchau, e tchau. E aí eu fui indo, entrando dentro do avião, falei, e agora? Entrei dentro do avião, sentei, tirei foto dentro do avião. E quando eu cheguei aqui, meu filho, que eu desci saí do aeroporto, que eu cheguei na rua, que eu vi aqueles prédios de Lisboa, Deus fez assim, ó. Tcharam! Nossa. E eu caí em si, que eu tava em outro país, com a mochila na mão e 35 euros no bolso. Quando eu caí em si, meu filho, falei, Deus, o que eu tô fazendo aqui?
Porque Deus falou, você vai para Portugal. E eu falei, vim no fluxo, vamos embora. Obedecer. Tô aqui. Mas da visão até eu pisar aqui, parece que Deus fez assim, ó. Tapou os olhos. Eu cheguei aqui em Portugal com o CPF RG, eu não sabia negócio de residência, NIF, o que é isso? Fui saber disso aqui. Você tá entendendo? Então, Deus não me deixou ver os gigantes. Uau. Vai para Portugal. Eu vou, vamos embora para fazer a obra. Obedece, não- É o chamado de Deus. Voltando pro Brasil, porque isso é uma série de 13. Ok? Então, É que se Eu deixar quero- aqui, é, o negócio eu quero tá bom, voltar né? lá Vou pro deixar o Brasil. suspense para depois. eu quero voltar no Brasil deixa. aqui porque é uma coisa. Um jovem, 23 anos, mesmo que o senhor já tinha ido morar na igreja, depois morou em Garça e tudo mais. Como é que foi Em Garça, chegar... morei na igreja. E E aí era a nave da igreja, assim, aí tinha um mezanino. Eu morava em cima do salão de Então, a culto partir aqui. dos 18, foi vida de missionário. Só, intensa. Aí- Mas assim, não era Uau. vida de missionáriozinho, não. Era missionário encardido. um belo dia... Acordava às 5 horas da manhã, ia pra linha do trem orar. Orava até 10 horas da manhã, voltava, almoçava, ia pra rua fazer visita, ia pra favela pregar, ia pregar dentro dos ônibus, voltava, limpava a igreja. E se eu chegasse na igreja, alguém tivesse limpado a igreja, eu sujava só pra poder limpar de novo. Era encardido, não era esses missionários aleluia, não. Era missionário glória a Deus. Aí um belo dia chega na Dona Ivone e fala, mãe, tô indo embora pra Portugal. Não, minha mãe, que você é o vagabundo, esse negócio de obra de Deus é meio de vida. Isso é negócio de meio de vida pra Uau. vagabundo, vai trabalhar. E aí eu morava na igreja. E às vezes eu ia em casa, mãe, tem uma sacola de roupa pra lavar. E aí? Eu vou ficar te sustentando até quando? Eu falei, não, mãe, mas você não me sustenta. E quem que tá lavando suas roupas aqui então? Vai arrumar um trabalho, rapaz. Você tem que trabalhar. E meus primos, minhas tias, você tem que E trabalhar. a família? Vixe, meu amigo. Meu Deus. E trabalha assim, o senhor foi office boy e tudo mais. Foi office boy, depois eu trabalhei de consultor de vendas da Probel, vendendo colchão. Antes eu trabalhei no McDonald's, trabalhei na academia, que eu abri a cantina, né? Trabalhei lá com o Mestre Garcia. Mestre Garcia, saudade do Mestre Garcia. Mestre Garcia. E então, aí a minha família, nos almoços de domingo, na casa da avó, sentava lá e todo mundo, a conversa era eu. Meus primos tudo trabalhando, tudo comprando carro. E você? Você não vai ser nada na vida? Que isso? Eu lembro um dia que meu primo pegou a chave do carro, jogou dentro do meu prato, eu comendo assim, ele jogou. Toma aí pra você dar uma voltinha, que você nunca vai ter um carro mesmo, o dia que você quiser dar uma volta no meu. A chave caiu dentro do meu prato, assim, eu levantei e saí chorando. Vai trabalhar, vai trabalhar. Não, cara, eu não vou trabalhar. Mas, cara, você não tem dinheiro pra nada, mas eu não quero dinheiro pra nada. Ah, mas você não tem dinheiro pra chupar um pirulito, mas eu não quero chupar pirulito. Você tá entendendo? Só que a minha família não entendia, minha mãe. O que vai dar esse menino, coitadinho? E eu tinha uma tia Ilza, toda vez que ela me via, ela, filho, vem aqui, me dava 10 reais. Toma, meu filho, 10, 20 reais. Meu Escondidinho. Deus. E eu, tia, obrigado, tia Ilza. Um beijo, tia Ilza. É cristã, tia Ilza? Cristã. Eu já tinha entendido. Já Era tinha... minha mantenedora. Uau. Toma, filho, 10 realzinho pra você comer um Deus lanchinho. sempre levanta os corvos. Não tem jeito, não. Tia Ilza era a Que mantenedora. loucura. E era assim. Hoje todas as minhas tias me chamam de pastor, pedem oração pra mim. Eu chego em casa, na casa da minha avó, a autoridade sou eu. Eu chego, minhas tias, meus tios, Pai do Senhor. Os primos me e os primos. respeita. Os primos. Os primos ainda, alguns ainda não foram alcançados por Jesus ainda, né? Então, a gente tem pouco relacionamento ainda. Mas os que já entendem o evangelho me respeitam, temem, pedem oração pra mim. Então, hoje a autoridade da minha família sou eu. Então, todo mundo olha pra mim com temor e respeito. Entendeu? Tanto que a minha mãe, assistindo, ela sempre fala, filho, como a mãe implicou com você, tudo, porque depois chegou numa fase importante, que eu tava morava na igreja e minha mãe, seu vagabundo, vai trabalhar, que você não prestava nada. Mãe, eu vou fazer a obra. Esse negócio de obra de Deus é meio de vida pra vagabundo. Eu quero que ela falasse, você não quer trabalhar e tá enfiado na igreja. E eu chegava, às vezes ia pregar no terminal, Rafa, eu chegava, mãe, hoje eu preguei para mais de 600 almas para Jesus. Mãe, preguei, teve gente que foi curada da coluna. Mãe, você tinha que ver a menina se tremendo, entregando a vida para Jesus. E o outro também, mãe, mas foi um rebuliço ali. E daí, quanto você tem no bolso? Nossa. Isso aí não enche barriga não, rapaz. E eu, puxa vida. E a minha mãe foi ficando doente, ela ficou com síndrome do pânico uma época. E um dia eu fui lá e orei pela minha mãe. Uau. E quando eu orei pela minha mãe foi tocada pelo Espírito Santo, ela foi curada. Daquele dia da cura, ela olhou pra mim e falou, filho, realmente você tem um chamado com Deus, eu te libero, eu te abençoo pra você viver o seu chamado. Nossa, forte demais isso.
Jesus curou minha mãe. Meu Deus. E a minha mãe reconheceu a unção que estava em mim. Entendeu? Esse é o problema de muito jovem que quer bater de frente com a mãe. Mãe, eu tenho um chamado. Pastor Wesley é pastor de jovens, sabe disso. Eu tenho um chamado, quer viver o chamado de Deus. Mostra a glória de Deus para sua mãe, que sua mãe vai ter que te legalizar, meu filho. Você tá entendendo? Mostra a glória de Deus para sua família vai ter que baixar a cabeça. E sabe, AP? E a minha mãe viu a glória de Deus. Meu Deus. Quando ela viu a glória de Deus, ela vai falar o quê? Não tem o que falar. Vai, meu filho, eu te abençoo. E o problema dessa geração é querer bater de frente. Ô, mãe, deixa eu fazer a obra. Que obra, meu amigo? Vai ficar cheio do Espírito Santo no óleo, na unção. Aí você vai ver. Eu tô cheio da glória, mas não mostra a glória. A glória. Entendeu? Então esse é o propósito. Se você tem um chamado, mostra. É isso. Porque quando Deus chama, meu amigo, ele respalda. Teve ano passado o retiro dos adolescentes aqui, e o AP foi ministrar no último dia. E a primeira frase que ele falou lá, que lá o chicote estralando todo mundo, aí ele chegou lá e falou assim, ó, pessoal, glória a Deus, mas o negócio não é queimar, é continuar queimando. Essa frase aí, eu falo ela direto, Ixi. porque o jovem, e essa é a intenção aqui, porque imagina um jovem que tá com 17 anos agora, ouvindo essa história, meu Deus do céu. Se tiver um jovem de 17 anos ouvindo a nossa história, eu vou falar pra ele, vai se encher do Espírito Santo. Porque a unção, quando ela impregna em você, ela derruba todos os obstáculos. Eu não tinha dinheiro para viajar, eu não tinha estrutura emocional para viajar, eu não tinha apoio dos meus familiares, eu não tinha R$1 de mantenedor, eu não tinha condição de nada, mas a unção vai derrubando todos os empecilhos. Meu Deus. A unção vai te potencializando, ela vai levando você pro lugar. Entendeu? Então, tem jovem que fala, cara, eu tenho um chamado, mas eu não queria fazer um curso de teologia, não tenho dinheiro. Ah, mas eu queria ir lá fazer o seminário e tal, não posso. Ah, mas... Não, meu amigo, vai se encher do Espírito Santo. Sim, mano. Se você tem um chamado, vai jejuar, vai orar, vai buscar, acorda de madrugada, vai dormir tarde, acordar cedo, buscando a Deus. Quando a unção estiver impregnada em você, Deus te sopra. Flui. Mas eu tenho um chamado, e não tem não, filho. Vai constituir família, servir a Deus e ser um bom cidadão de bem. Pronto. Porque o cara que tem um chamado de Deus, ele entra no chamado de uma forma ou de outra. Ele entra. É porque pra poder sustentar isso de... O que Deus chama, meu filho, ele sustenta. Uau. Então, é Meu basicamente Deus, é isso. forte demais. Porque a minha família hoje tem um respeito pela minha vida, uma honra. Minha mãe, toda vez que fala comigo, ela chora. Ela fala, eu não acredito que você saiu de mim, eu não acredito que você saiu de mim. E ela fala, minha mãe não foi uma mãe boa. Eu falo, foi a melhor. Minha mãe trabalhava de cedo até a noite para sustentar a gente, nunca deixou faltar nada. Sempre foi uma mãe rígida também, uma mãe que nos educou. Eu dou graças a Deus. As minhas tias sempre foram tias maravilhosas, que também rígidas comigo, mas hoje são mulheres de Deus. E graças a Deus, foi assim, eu tive uma criação, como eu disse, difícil, mas necessária, para formar em mim o homem que eu sou hoje. Então eu quero deixar essa palavra para o pessoal que está assistindo e talvez, Rafa, não entende o porquê que passou isso na infância. Por que na minha infância eu passei isso? Calma. Quando você estiver inserido no teu propósito, você vai saber o quão necessário foi ter passado rejeição, ter passado privação, ter passado crises emocionais. Nossa, mas por que eu caí? Você vai ver o quanto necessário foi você ter caído, você ter levantado. Então, eu aprendi uma coisa com a palavra de Deus. José, antes de governar no Egito, ele precisou servir na casa de Potifar e ser provado na prisão, não foi? Sim. Só que quando ele assumiu o trono do Egito, o lugar de governo, ele recebeu os irmãos dele e ele usou um intérprete para conversar com os irmãos. Por quê? Porque ele sabia falar a língua egípcia fluentemente. Ele falava fluentemente a língua egípcia. Isso me trouxe um despertamento. Eu falei, nossa, é por isso que José precisou ficar 13 anos num processo para aprender a falar a língua do lugar que ele ia governar. Ele precisou passar no serviço, ele precisou passar na prisão para aprender na prisão a falar a língua do lugar que ele ia governar. Nossa. Se Deus pega ele do nada, coloca ele no governo, ele não sabe falar a língua. Então, Meu Deus. todo o processo na vida que a gente passa, Rafa, a gente passa para Deus nos dar a linguagem de santidade, de caráter,
uma cidade, uma linguagem de convicção, uma linguagem de testemunho, para que quando a gente assuma o lugar do propósito, a gente tenha convicção, maturidade para sustentar aquilo. Então, o processo nos dá a linguagem do lugar que a gente vai governar. Entende? E isso, AP, qual é a mensagem? Eu sei que o senhor já falou aí, se um jovem de 17 anos estiver nos ouvindo hoje, mas depois dessa história do Senhor, desde que o senhor começou com a conversão ali, não tem como o jovem não ser tocado, né? Impossível, não há Não hipótese. tem como. Mas o que o senhor deixa aí pro cara que tá... eu tenho um chamado e tá hoje com essa dificuldade. Qual é o aio dele hoje? O que ele vai ter que fazer para continuar ou fluir nesse chamado? Jesus disse, você quer ser meu discípulo? Perda a sua vida por amor de mim. Jesus falou, aquele que perder a sua vida por amor de mim, ganha lá. O problema é que tem muita gente perdendo a vida por amor próprio, não por amor a Jesus. Quando você ama Jesus, pastor Wesley, você não tem condição. Eu lembro que quando eu abri mão do meu trabalho para morar na igreja, eu lembro como se fosse hoje, assim, meu amigo Glaubinho estava comigo, e se o Glaubinho estiver assistindo, ele vai lembrar desse momento, não tem como se emocionar. A igreja estava sendo construída, tinha um altarzão de madeira, era um salãozão assim grande, a porta de vidro. E a gente estava arrumando as coisas, eu tinha acabado de sair do meu trabalho, levado a minha mochila, o meu colchão para dentro daquele lugar. E eu fiquei em pé em cima do altar assim, ele também. E nisso tinha uma música tocando, a gente estava arrumando a igreja, de repente começou a tocar aquela música assim, ó. Abro mão dos meus sonhos, abro mão dos meus planos, abro mão da minha vida por ti. Estou apaixonado. Eu tava sem camisa, com uma bermudinha. Abri os braços assim, comecei a chorar. E aquele dia eu falei para Jesus, Jesus, eu abro mão de tudo por amor a você. Eu não quero nada a não ser a tua presença. Às vezes eu falei racionalmente, Jesus ouviu aquilo. E Deus encontrou em mim verdade. Eu digo assim, alguém que quer servir a Deus precisa estar disposto a perder a vida por amá-lo. E a condição é, eu não me preocupo com o que eu vou ter. Não me preocupo com o que eu vou ter. Porque alguém que pensa assim, Jesus, eu quero te servir, mas e minha casa? Mas e o meu salário? Mas e o que eu vou comer? O que eu vou vestir? Tal já está dizendo, Senhor, eu queria servir o Senhor, mas em segundo plano, primeiro eu quero servir a minha vida. Entende? Então a condição é, meu amigo, se você tem um chamado, se lança nele. Mas o que se lança sem condição? Para tudo que você está fazendo. Eu lembro que eu ouvi uma pregação do pastor Antônio Cirilo, que ele falava assim, que quando ele ministrou na Escola do Clamor, que ele falou assim, quando eu me lancei no ministério, eu saí do serviço para viver integralmente no meu chamado, ele falou, eu não tinha o que fazer, porque eu não tinha igreja grande, não tinha o que fazer, a igreja estava começando, e ele falou, então o tempo que eu passava no trabalhando, eu passava no monte orando. Então, das 8 da manhã às 6 da tarde, ele trabalhava, ele ficava das 8 da manhã às 6 da tarde orando. Eu fiz isso 3 meses também. Eu fiquei das 7 da manhã às 4 da tarde, 3 meses orando. Nossa, Das 7 da manhã às 4 da tarde. Ia pra Fazenda Cascata, ficava lá orando. que loucura. Orando. Porque, cara, você não tem o que fazer, você vai orar. Você vai buscar. E eu aprendi uma coisa com o apóstolo Eric, falava assim pra mim, ó, Deus te paga pra orar. Deus te sustenta para orar. Enquanto você está orando, Deus te sustenta. O segredo é não ficar ocioso. Vou fazer a Deus, mas vou fazer o quê? Vai orar. Não, mas se eu sair do trabalho hoje para servir a Deus, eu vou viver do quê? De vento, meu amigo. De água e vento. Vai orar, que Deus vai sustentar. Eu quero finalizar dizendo assim, eu não teria tanta legalidade para falar de fé. Entendeu? Se eu não tivesse experimentado dela. Claro. Por isso que eu acredito que as nossas boas intenções podem atrapalhar a intencionalidade de Deus.
Porque às vezes a gente quer promover com boas intenções. Não, vamos formar aqui o jovem na sala de aula, nos nossos cursos, vamos formar ele aqui. Aí a gente coloca ele no ministério, a primeira dificuldade que ele tem, ele não sabe lidar. Entendeu? Aí ele se segura aqui, depois vai para o adultério, depois vai para a fama. E se perde no meio do caminho. porque ele não foi forjado nas forças da provação, nas forças da privação. Agora, quando alguém é formado pela fé, pode levantar o gigante que for, o cara tá pronto para derrubar. Tá entendendo? Então, tem muita gente que foi formada dentro de sala de aula e o máximo que consegue fazer é preparar um sermão durante a semana para pregar no domingo. Ixi. Ele não consegue pregar sobre fé, porque ele não viveu ela. Viveu ela. Mas agora alguém que literalmente se lança, e eu quero ensinar uma coisa para vocês, presta atenção. Viver pela fé não é colocar Deus numa parede com uma espada na garganta dele e falar assim, ó, dia 10 é hora de pagar aluguel. Dia de pagar aluguel, hein? Ó Deus, eu vou alugar uma casa e vou viver pela fé. E o Senhor vai pagar aluguel. E sabe o que Deus vai fazer? Não vai pagar. Porque presta atenção, viver pela fé não é esperar o que Deus vai fazer. Viver pela fé é ter estrutura para suportar o que ele não fizer. Uau. Isso é viver pela fé. Uau. Viver pela fé não é assim, não, Deus vai me dar comida. Não, viver pela fé é ter estrutura para só comer um pãozinho com manteiga. Se der, Deus, se não der... Isso é viver pela fé. Uau. A questão é que existe uma geração que pensa que viver pela fé é colocar Deus numa parede com uma faca na garganta dele. Me Meu dá. Dia 10 eu tenho que pagar aluguel. Ó Deus, hoje é dia 8. Nossa. Dia 10. Minha fé. Não, irmão. Fé não é para atrair, fé é para permanecer. Então você tem que permanecer. Você quer viver pela fé? Então não vive por uma fé que vai atrair, vive por uma fé que faz permanecer. Meu Tá Deus. louco. Tem, nada. permanece. Não tem, não permanece. Meu Deus. Essa é a minha trajetória, pode ser definida por essa palavra. Eu nunca e ainda hoje não espero e nunca esperei nada de Jesus. O que você espera de Jesus? Nada. O que você esperou de Jesus? Nada. Jesus me deu uma esposa. Jesus me deu 3 filhos, coisa mais linda, os menininhos. Jesus me deu... Rapaz, Jesus me deu um fusquinha. Vocês têm ideia? Louco, bicho. Eu ando assim, toda vez que eu vou orar, eu falo, Jesus, também, o senhor fez isso na minha vida mesmo? Você escolheu o cara certo? Eu ando em níveis de constrangimento, porque eu nunca esperava nada. Qualquer coisa que ele faz pra mim é um milagre, meu amigo. Eu não tenho interesse em Jesus, no que ele pode fazer. Sabe? Qualquer coisa que ele faz. Se chegar o pão com manteiga, depois no próximo episódio eu vou falar do começo da Casa do Leão aqui, quando eu morava com Israel. Rapaz, quando chegava um pão com manteiga, nossa, que glória, meu Deus do céu, pão com manteiga, porque nós não estávamos esperando nada. Na nossa cabeça nós ia passar o dia jejuando. Meu Deus, é sobre Milagre. Chegava um pão com manteiga, é um milagre. Então, o segredo é não espere nada de Jesus. Porque isso. o que vier é lucro. Meu Deus. Eu acho que é isso, meus amigos. E mais nada. É isso. Essa história. Os próximos episódios. É isso. Ó, você que acompanhou, que está acompanhando aqui até o momento, já foi muito edificado, está sendo muito edificado. Meu Eu, Deus. particularmente, estou aqui. Eu estou tentando, falei, nem. Eu vou pensar numa coisa para jogar na mesa, ele já jogou 10, 11, 12. Então, Não pessoal, para, é verdade, não para. isso mesmo. Essa é a série de 3 que vem aí, entendeu? Então, chegamos ali, vocês já viram ali mais ou menos a chegada dele em Portugal, né? Essa é só o começo. Exatamente. O EP número 2, ele vai falar dele aqui em Portugal, vai falar do ministério. O EP número 3, vocês vão acompanhar aí, vai ser sucesso demais da O conta. EP número 3 vai ser eu e minha linda aqui. E, ó, show de bola. Meu Show de bola. Deus. Meu Deus. Eu quero poder aproveitar essa oportunidade de honrar a vida dos meus pais. Minha mãe, Dona Ivone, meu pai, Senhor Salvador, que realmente foram fundamentais para tudo que eu estou vivendo. Sem eles, eu não estaria aqui. Agradecer o meu primeiro pastor, pastor Abegar, que me ensinou a orar. Pastor Abegar, que me ganhou para Jesus, que ativou a minha vida, que transferiu sobre a minha vida a unção, que me ensinou a orar, que foi o meu primeiro pastor. Eu quero honrar a vida do pastor Abegar também. Pastor Abegar, minha mãe, meu pai, todos os irmãos que cresceram comigo, porque ninguém chega em lugar nenhum sozinho, né?
os relacionamentos são fundamentais para nos levar ao lugar do propósito. Então, eu quero agradecer vocês por essa oportunidade de poder estar compartilhando, deixar essa palavra de encorajamento e dizer para todos os irmãos que estão aí assistindo de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Os acertos, os erros, as forças e as fraquezas estão cooperando para um treinamento objetivo que vai nos levar em um lugar oportuno. É isso. É isso. Tá louco, bicho. Mais nada. Pessoal, então é isso. Acompanhe no nosso próximo EP, o segundo EP dessa série maravilhosa aí, de muito aprendizado. Estamos estendendo a mesa para você conhecer um pouquinho da história do apóstolo Rafael Bispo. Ok? Então, no mais é isso. Acompanhe no nosso canal aí no YouTube, ok? Já clica lá no sininho para você ter todas as notificações, porque quando sair um vídeo novo, você já vai receber a notificação que chegou uma novidade lá para você, você já clica logo. Pega esse link já agora, já envia para seus amigos, envia nos grupos de Marília, de Portugal, Marília, da Garça, igreja. Bauru, Lins, região, Portugal. Mais nada. No mais, um beijo para vocês e até o próximo. Libera! Tá legal, pessoal? Esse foi mais um EP do Em Casa Podcast. Foi sensacional. Obrigado vocês por terem assistido, por ter acompanhado com a gente. A ideia é o seguinte agora, você pegar esse mesmo vídeo, clicar no link de compartilhar e enviar para todos os seus amigos. No mais, até o próximo episódio. Um beijo. Fui!